A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí gravar mais um vídeo? Então vamos lá, né? Sem muitas delongas. Aí. Vamos aqui direitinho. Tá, beleza. Vamos lá. O que foi estabelecido sobre a sua vida não pode ser interrompido. Não pelo que você perdeu, não pelo que atrasou, não pelo que tentou te parar. Existe uma colheita ligada ao que você semeou, e ela não depende do cenário estar perfeito para acontecer. Ela depende do que foi determinado. E o que foi determinado sobre você continua de pé, mesmo que tudo ao redor pareça dizer o contrário. Porque se você olha para trás, existem coisas que não fluíram como você esperava. Portas que não abriram. Respostas que não vieram. Momentos em que parecia que tudo estava pronto. E ainda assim não aconteceu. E isso começa a criar uma dúvida silenciosa. Será que ainda vai acontecer? Será que não ficou para trás? Só que existe um ponto aqui que muda tudo. O que Deus estabelece não entra no seu tempo emocional. Entra no tempo do cumprimento. E isso significa que não é o atraso que define o fim. É a palavra que define o resultado. Pare um segundo e recebe isso com clareza. Você não... Pai não é homem para que minta, nem filho do homem. Só que é no tempo dele, né, irmãos e irmãs? As coisas do Criador não é no nosso tempo. Não é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Né? É a direção dele, no tempo dele. E a gente tem que entender isso daí. Mas ele vai dando sinais quando estiver se aproximando as coisas de acontecer. Entendeu? Mas você tem que ter a paciência, né? A gente, né? Você não, eu também, todos nós, né? Vamos lá. Sua colheita. Você está atravessando o processo que antecede ela. E existe um detalhe que quase ninguém percebe quando está no meio dessa fase. Antes da colheita se manifestar por fora, ela já foi garantida por dentro. Só que como ainda não apareceu, a mente começa a negociar com a dúvida. E é exatamente aí que muita gente se perde. Mas não você. Porque o fato de você ainda estar aqui, ainda ouvindo, ainda buscando, ainda tentando entender, isso já revela que existe algo sustentando você além do que você sente. E isso não é pequeno. Agora presta atenção nisso. O que tentou te parar não tinha autoridade para cancelar o que foi liberado sobre você. Se essa palavra já começou a te alinhar por dentro, se inscreve no canal agora. Porque aquilo que Deus começa a revelar, Ele continua confirmando ao longo do caminho. Porque o que está diante de você não é um fim, é um ajuste de rota antes do cumprimento. E o que você chama de demora em muitos momentos é só a preparação final antes da entrega. Você não foi mantido até aqui por acaso. Você não atravessou tudo isso para parar antes de colher. Existe uma colheita vinculada à sua história e ela não será impedida. Você tentou seguir como se nada... A gente tem que entender uma coisa. Aquilo que o Criador decretou na nossa vida, força nenhuma, ele pode... Essas forças, irmãos e irmãs, pode se movimentar contra... Não olhe para a circunstância, não olhe o que parece que não está acontecendo ou que está dando errado. Olhe para as promessas. Confie nas promessas do Criador. Ponha no seu coração, na sua mente. Se ele prometer, ele vai cumprir. Quando? Onde? Como? Não sei. Mas ele falou, então eu tenho que crer. Você tem que crer antes de receber, como se você já tivesse recebido. Isso é vibração na energia, frequência celestial. Entendeu? As vibrações, você tem que crer que você já é rico, porque o Messias fala que nós somos herdeiros. Rico não é financeiramente, tá? Das herdade dos céus celestiais, os dons, as habilidades. Pode ser que essa riqueza dos céus, se você não botar o coração na riqueza terrena, como que se fala? Ela se manifesta na terra como bem financeiro que você vai adquirir, porque você não botou o coração nela, você botou o coração no Criador, no abençoador, não no abenço, entendeu? Então você vai colher, porque você não desviou o coração para as bênçãos materiais, você colocou o coração no Criador. Aí, naturalmente, ele sabe o que você precisa, ele vai dar, entendeu? No tempo dele, entendeu?
Então você tem que crer que você já é rico, que você. A Efésios fala que já nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Você já é um abençoado. Só porque você creu na obra do Messias, no Calvário, ele já te abençoou. Então você já é herdeiro. Você é co-herdeiro com o Messias. Então, tome posse. Entendeu? Se não manifestou ainda fisicamente nesse mundo, creia que vai se manifestar cedo ou tarde, no tempo devido do Criador, certo? Aí você tem que orar para a sua área financeira, sentimental, amorosa, espiritual, o avanço de sabedoria, de entendimento da palavra, avançar de círculos, avanço, maturidade espiritual, capacidade, tudo, na área profissional, na saúde, que tudo ande bem na sua saúde, entendeu? Ore como você, que nem você vai para pai, eu quero ser curado. Ore como você já acreditou no que você foi curado. Porque o Messias falou, pela minha ferida fosse curado. Quando você acredita que você é curado, a cura se manifesta. Agora, quando você fala, será que eu sou curado? Será? A gente está duvidando. Entendeu? Você tem que pôr na mente, eu sou curado pela ferida do Messias, eu creio. Entendeu? Porque não olhe para o corpo físico, olhe para o que está dentro. Creia que a cura já veio. Entendeu? Mas não é sempre que a gente é curado também, tá, irmãos? Depende do propósito do Criador. Se ele quiser que você seja curado, você vai ser curado. Se ele quiser deixar a doença por algum propósito, ou seu tempo já acabou aqui, ele quer te levar para ele, aí não adianta. Aí é a vontade do Pai. Mas se você quiser orar e falar assim, ó, Pai, me cure. Eu creio que eu já sou curado pela ferida do Messias, pelo sangue dele, pela morte e ressurreição. Pronto. E creia. Então somente creia. Vamos lá. Isso é uma fé sobrenatural. Não é uma fé igual, superficial. Ah, eu creio, mas eu tenho que ver, que nem Tomé. Não, irmãos. Vamos lá. Sido afetado. Continuou fazendo o que precisava ser feito, mantendo a rotina, respondendo às demandas, resolvendo o que estava ao seu alcance. Por fora, a vida seguiu, mas por dentro, algo começou a pesar de um jeito diferente. Não é uma dor explosiva, é mais silenciosa que isso. É aquela sensação de ter investido tempo, energia, expectativa e não ter visto o resultado chegar como deveria. É olhar para o que você construiu e perceber que ainda não se transformou naquilo que você imaginava. Isso vai criando um cansaço que não vem do corpo, vem da espera. Porque existe um tipo de desgaste que não é físico, é emocional, é espiritual. É o peso de continuar acreditando quando as evidências ainda não apareceram. E talvez o que mais tenha mexido com você não foi nem o que deu errado, mas o que quase deu certo. Aquilo que parecia alinhado, que dava sinais de que iria acontecer. E de repente parou, ficou no meio. Sem explicação clara, sem fechamento. Isso confunde, porque quando algo termina, você processa. Mas quando algo fica em aberto, ele continua ocupando espaço dentro de você. E é por isso que mesmo quando você tenta seguir em frente, existe uma parte sua que ainda está lá atrás, esperando uma resposta, um movimento, um sinal de que não foi em vão. Isso está falando com você? Porque talvez você tenha começado a se questionar em silêncio. Se realmente valeu a pena, se não era melhor ter feito diferente, se ainda existe algo reservado, ou se simplesmente passou. E é exatamente aqui que muita gente começa a desacelerar por dentro. Não para de viver, mas para de esperar com a mesma intensidade. Só que existe algo que precisa ficar claro para você agora. Nem toda demora é ausência de resposta. Às vezes, é a colheita sendo formada fora do seu campo de visão imediato. E isso não é confortável de viver, porque exige que você continue antes de ver. Exige que você permaneça quando o natural seria recuar. Mas olha com atenção, você não parou, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Você continuou. E isso revela algo muito mais forte do que você percebe. Revela que existe uma estrutura sendo construída dentro de você que não depende apenas do que acontece fora. Porque existem pessoas
que desistem quando não veem resultado rápido, mas existem outras que continuam mesmo quando o processo fica longo. E é esse tipo de continuidade que sustenta a colheita quando ela chega. Só que tem um ponto aqui que quase ninguém enxerga enquanto está vivendo. A fase antes da colheita muitas vezes parece improdutiva, mas não é. Ela está... Porque você, para receber a bênção do Criador, seja ela qual for, na área amorosa, na área financeira, o Pai não vai te dar um recurso financeiro alto se você não sabe administrar, se você não está preparado para receber aquilo. Senão você vai desperdiçar, jogar a bênção fora. Entendeu? Então ele te prepara antes. Entendeu? E a mesma coisa na área sentimental. Ele vai preparando a pessoa para quando a bênção vier, ela tá preparada para segurar e não jogar fora. Entendeu? Então ele vai lapidando a mente da pessoa, a alma, nos lapidando, nos fortalecendo, brilhando a nossa mente contra as dúvidas, contra as incertezas. Entendeu? Fazendo sua fé aumentar, fazendo a sua esperança permanecer mesmo quando você não enxerga nada acontecer, entendeu? Então é isso. Aí as pessoas não entendem, acham que passou, que acabou, que não vai ter mais. Não é. Eu mesmo às vezes penso isso, mas eu tento treinar minha mente com a verdade, com as promessas do Criador. Se ele falou, vai cumprir. Só que eu tenho que ter a paciência. Muitas coisas agora, o Criador me mostrou que vai acontecer na minha vida. Entendeu? Então ele já tá me dando sinais e manifestando. Só que ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, porque ele falou. Entendeu? Se ele falou, ele vai cumprir. Mesmo que o inimigo põe na minha cabeça, não dá, já passou, você não consegue. Não acredito na voz do inimigo, não. Vamos lá. Coisas que você não veria se tudo tivesse acontecido no seu tempo. Está alinhando decisões, está filtrando ambientes, está reorganizando caminhos. E enquanto isso acontece, você pode até achar que está parado, mas na verdade está sendo reposicionado. Exatamente. Só que existe um detalhe nessa história que muda completamente a forma de enxergar tudo isso e que quase ninguém percebe enquanto está dentro do processo. Agora presta atenção nisso com profundidade. Existe um versículo que, quando lido rápido, parece apenas mais um registro da história. Mas quando você para e olha com atenção, ele muda completamente a forma de enxergar fases como a que você está vivendo. Em 1 Samuel 16:13 está escrito: Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora pensa comigo. Davi foi ungido ali, naquele momento, na frente de todos. Mas ele não foi para o trono naquele dia. Ele voltou para o campo. Esse é o detalhe que quase ninguém observa com a devida seriedade. A unção foi liberada, mas o cenário não mudou imediatamente. E é exatamente aqui que muita gente se confunde. Porque verdade. Existe uma expectativa natural. Davi foi ungido, algo... mas ele não sentou no trono imediatamente de rei. Ele teve que passar por umas coisas ainda depois que ele foi herdar o trono de rei lá, de Saul, né? É isso. Às vezes o Criador tá preparando Davi para ele ter força para saber administrar o reinado. É a mesma coisa com a gente. É uma figura para a gente entender. Vamos lá, vamos dar sequência. Deus, tudo ao redor precisa se alinhar na mesma hora. Mas no caso de Davi e em muitos processos, não foi assim. Ele recebeu algo que já o definia, mas ainda precisou atravessar um caminho que não parecia compatível com aquilo. Isso está falando com você, porque talvez você já tenha recebido sinais, confirmações, convicções dentro de você, coisas que apontavam para uma colheita, para um avanço, para algo maior. Mas quando você olha para o cenário atual, ele ainda não reflete isso. E aí nasce o conflito, o que foi liberado dentro versus o que ainda não apareceu fora. Só que aqui entra um ponto que muda tudo. No original hebraico, a ideia de ungir carrega mais do que um ato simbólico. Ela carrega a ideia de separar, autorizar,
estabelecer alguém para uma função que ainda não se manifestou completamente. Exatamente. Ou seja, Isso mesmo. Davi já era antes de parecer. Ele não se tornou rei quando sentou no trono. Ele se tornou quando foi estabelecido. Quando foi ungido. Porque mesmo que ele não tenha sentado ainda no trono da autoridade, ele já se considerava rei. Então é o que eu estou falando para vocês. Você tem que crer que já é, que você já tem, já é recebido, vocês já são ricos, com todas as bênçãos espirituais, já é abençoado. Que se o Criador prometeu uma coisa para vocês, creio como se tivesse recebido já. Porque ele falou, então ele vai cumprir. Isso é fé. Se a gente duvidar, aí já não está na fé. Ah, não aconteceu ainda, mas ele prometeu, vai acontecer. Dentro de mim ele já pôs e eu já me deslumbrei lá na frente, vivendo aquela situação. Entendeu? Já deslumbrei e eu creio que vai acontecer, porque o Criador prometeu. Não é homem para que minta. Vamos lá. Mesmo que ninguém ainda visse isso acontecendo. E isso muda completamente a forma de olhar para o seu momento. Porque talvez você esteja esperando se ver vivendo a colheita para acreditar que ela é real, quando na verdade ela já foi estabelecida antes de se manifestar. Só que o caminho entre o estabelecimento e o cumprimento é o que testa a sua permanência. Davi voltou para o campo depois da unção, voltou para o mesmo lugar, com as mesmas ovelhas, com a mesma rotina. Mas ele já não era o mesmo, e é aqui que entra a parte que poucos entendem. A colheita não começa quando aparece. Ela começa quando é estabelecida, mesmo que o ambiente ainda não tenha mudado. Isso explica... Quanto leva de tempo para você plantar uma semente e ela começar a frutificar e dar fruto? Respondam aí. Não é imediato, né? Ela passa por um processo, não passa? Então, mesma coisa, você tem que regar, ir lá, adubar, fazer um monte de coisa, né? Aí depois, com o tempo, ela vai nascendo, vai aparecendo os primeiros sinais, depois nasce o fruto. Entendeu? É assim, é. Vamos lá. Você sente algo diferente por dentro, mesmo quando tudo ainda parece igual por fora. Porque existe um movimento acontecendo que ainda não chegou ao visível, mas já começou no espiritual. E isso exige uma coisa que não é fácil: continuar sem ver a confirmação externa imediata. Só que existe um detalhe ainda mais profundo nessa história, e que explica por que algumas colheitas parecem demorar mais para se manifestar. Porque depois da unção, Davi não foi promovido direto. Ele foi preparado. E essa preparação envolveu confronto, silêncio, processos que não tinham aplauso. Aí. Mas tudo isso não atrasou silêncio, o que foi processo. estabelecido. Só sustentou o que estava sendo construído. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Não é atraso, é sustentação. Porque aquilo que Deus libera, Ele também estrutura para suportar. E quando você entende isso, você para de medir o processo pelo que ainda não apareceu e começa a reconhecer o que já foi iniciado. Só que agora existe uma conexão que precisa ser feita com a sua realidade hoje. E ela muda completamente a forma como você vai caminhar daqui para frente. Agora traz isso para a sua vida de forma direta. Porque não adianta apenas entender a história. É preciso se enxergar dentro dela. Davi foi ungido, mas continuou no campo. Você recebeu direção, mas ainda está em um cenário que não corresponde totalmente. E é exatamente aqui que muita gente perde o alinhamento, porque começa a interpretar o ambiente como confirmação ou negação do que Deus já estabeleceu. E não é assim que funciona. O cenário não valida o que foi liberado. A palavra é que sustenta o cenário até ele se alinhar. E isso muda completamente a forma de caminhar. Porque ao invés de você viver tentando provar que algo vai acontecer, você começa a viver sustentado pelo que já foi estabelecido. E isso traz um tipo de firmeza que não depende de resposta imediata. Só que existe um ponto onde isso precisa sair do entendimento e virar posicionamento. E é exatamente aqui. Antes de continuar,
Quero que você faça uma coisa. Escreva nos comentários: nada vai impedir a minha colheita. Ao escrever isso, você não está apenas repetindo uma frase. Você está selando no mundo físico o que está sendo estabelecido no espiritual. Eu vou ler cada comentário e quero orar por você. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença muito grande entre atravessar um processo e se posicionar dentro dele. Porque atravessar, todo mundo atravessa, o tempo passa de qualquer forma. Mas se posicionar, muda o resultado. Davi poderia ter voltado para o campo questionando tudo. Poderia ter desacreditado daquilo que recebeu. Poderia ter tratado a unção como algo distante da realidade. Mas ele não fez isso. Ele continuou sendo fiel no lugar onde estava, mesmo sabendo que aquilo não era o fim da história. E é exatamente esse tipo de postura que sustenta o cumprimento. Isso está falando com você? Porque talvez o que esteja faltando não é mais uma confirmação, é um ajuste de posicionamento. É parar de olhar para o que ainda não aconteceu e começar a viver de acordo com o que já foi liberado. Porque existe algo muito sério nisso. A forma como você se posiciona no processo determina como você entra na colheita. Se você entra cansado, desacreditado, desconectado, você até chega, mas não sustenta. Agora, se você entra alinhado, firme, consciente do que foi estabelecido, você não apenas recebe, você permanece. E isso muda tudo, porque a colheita não é só sobre chegar, é sobre estar preparado quando ela chegar. Exatamente. E é exatamente isso que está sendo construído agora dentro de você. Mesmo que você não veja tudo ainda. Só que existe um ponto onde isso deixa de ser posicionamento e se torna entrega total. E é exatamente para esse lugar que a gente precisa ir agora. Agora diminui o ritmo. Não tenta entender tudo de uma vez. Não tenta organizar todas as respostas agora. Porque existem momentos em que o que você precisa não é de mais explicação. É de um lugar onde você pode simplesmente se posicionar diante de Deus. Fica alguns segundos em silêncio aí onde você está. Se puder, respira mais fundo. E do jeito que você está, sem tentar ajustar nada antes, começa a colocar isso diante dele. Senhor, tu conheces exatamente o que essa pessoa está carregando agora. Tu viste os dias em que ela continuou mesmo sem entender. Viste as vezes em que ela pensou em parar, mas não parou. Tu sabes onde doeu. Tu sabes onde cansou. Tu sabes onde ficou a sensação de que não ia acontecer. E agora, Deus, eu te peço, entra exatamente nesses lugares. Não onde já está resolvido, mas onde ainda está em aberto. Fortalece por dentro aquilo que começou a enfraquecer. Renova a fé, não uma fé de palavras, mas uma fé firme, que sustenta mesmo sem ver. Traz clareza onde existe confusão. Alinha aquilo que ficou desalinhado. Organiza por dentro o que parece espalhado, porque aquilo que o Senhor começou não foi interrompido. E agora eu declaro sobre a vida dessa pessoa: nenhum atraso vai impedir o cumprimento. Jamais. Nenhuma oposição Nome vai de Arroxo. cancelar o que foi estabelecido. Nenhuma Nome fase da promessa vai do anular Pai. aquilo que já foi liberado. Que a paz alcance agora o interior Amém. dela. Não uma paz que depende de tudo estar resolvido, mas uma paz que sustenta enquanto ainda está em processo. Amém. Que as forças sejam renovadas, que a mente desacelere, que o coração volte para o lugar de confiança e no tempo certo, que aquilo que já foi determinado comece a se manifestar de forma clara. Portas que precisam se abrir, se abrindo. Caminhos que precisam se alinhar, se alinhando. E a colheita que já foi estabelecida se tornando visível. Em nome de Jesus, amém. Nome de Agora Arroxo, não amém. corre. Fica mais alguns segundos aí. Percebe? Algo dentro de você já não está exatamente como antes. Talvez não seja uma mudança grande ainda, mas existe um ajuste acontecendo. E isso é o começo.
Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Isso não diz que tudo foi bom, mas diz que tudo está sendo usado. E isso muda completamente a forma colabora de para o enxergar bem o que daqueles você que vive. andam segundo o seu propósito, segundo a vontade do Criador. Até o que você acha que é prejudicial, que vai te atrapalhar, colabora para te ajudar. Vamos lá. Porque aquilo que parecia desconexo está sendo encaixado. Aquilo que parecia atraso está sendo reposicionado. Aquilo que parecia perda está sendo filtrado. Agora guarda isso com você. O que Deus está construindo não é só algo para você viver. É algo dentro de você que vai sustentar o que ainda vai chegar. Fica com isso que acabou de acontecer dentro de você. Não tenta correr para o próximo compromisso como se nada tivesse mudado. Porque mudou. Talvez não fora ainda, mas dentro algo começou a se alinhar. E é exatamente assim que começa. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Guarda isso com calma. Não diz que tudo foi fácil. Não diz que tudo fez sentido na hora. Diz que tudo contribui. E isso muda completamente a forma de enxergar o que você viveu e o que ainda está vivendo. Porque existem partes da sua história que, se dependesse de você, não estariam lá. Momentos que você não escolheria repetir. Fases que você nunca desejaria atravessar. Mas mesmo essas partes não ficaram soltas. Elas estão sendo encaixadas. E talvez hoje, pela primeira vez, você começa a perceber isso de forma diferente. Não como alguém que já entendeu tudo, mas como alguém que já não precisa lutar contra tudo. Porque existe uma diferença muito grande entre resistir e confiar. E o que está começando a nascer dentro de você agora não é uma resposta pronta. É uma confiança mais firme, mais estável, menos dependente do que acontece fora e mais sustentada pelo que já foi estabelecido. Isso aqui é importante, porque o que Deus está construindo não é só um cenário novo para você, é uma estrutura dentro de você, uma forma diferente de caminhar, de permanecer, de não se perder no meio do processo, e isso sustenta a colheita quando ela chega. Agora, deixa eu te falar algo bem direto. Nada vai impedir a sua colheita. Não porque tudo está perfeito, mas porque aquilo que foi estabelecido sobre a sua vida não depende da perfeição do cenário. Depende da fidelidade de quem estabeleceu. E ele não volta atrás. Então guarda isso. O que hoje parece travado, Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. vai se mover. O que hoje parece distante vai se alinhar. O que hoje parece incerto vai se tornar claro, no tempo certo, do jeito certo, sem atraso no que realmente importa. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal agora, porque o que Deus começou aqui continua no próximo vídeo. E escreve também. Bom, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, meus irmãos e minhas irmãs. Deixa o like para o algoritmo reconhecer. Badale o sininho de todos para receber as próximas notificações. E se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo a novos inscritos. Amo todos vocês no Messias. Até o próximo vídeo. Fui!